É uma pergunta que, que vai ao encontro daquilo que o Itair disse, né? O que a gente acredita é que a gente pudesse mesclar a experiência com a juventude. Não tenha dúvida que um atleta com 20 anos, ele tem muito mais vigor do que um atleta de 40 anos, né? Não tenha dúvida. O importante é mesclar isso daí. Quando a gente consegue ter atletas mesmo, e não simplesmente jogadores de futebol, é óbvio que a gente potencializa isso com as ferramentas que você tem, com a forma de trabalho. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender o que caracteriza um envelhecimento é a demora na recuperação. E se a gente tem muitos jogos domingo e quarta, um atleta mais velho, ele tem mais dificuldade para recuperar. Então é esse o fator que a gente não consegue interagir, por mais que a gente possa, como equipe, trabalhar bem. Se eu pegar o meu pai, que tem 75 anos, ele vai ter dificuldade para recuperar em relação ao Arrascaeta, que é novinho. Então isso a gente não muda. Então a gente tem que buscar um equilíbrio da experiência com a juventude. O que a gente entende assim? Ó, um ser humano, para ficar em pé, como você está me entrevistando, você precisa de força. Tá? A partir do momento que você tem força, a gente melhora os componentes de resistência. Tá? Existe o atleta que é veloz e o atleta que é resistente. Isso é uma característica. Né? Tem os atletas que conseguem manter um nível de velocidade por mais tempo em função da juventude. Mas vou deixar uma coisa bem clara para vocês. O que nós podemos fazer é, em função das informações que a gente tem, é potencializar os atletas. Então ninguém transforma um atleta lento em rápido. Isso a gente não muda. Tem que ficar bem claro, porque senão aparece no momento como nós tivemos um ano maravilhoso, que a preparação física é a salvadora da pátria. Não, não é. Ela é um elemento que ajuda a quem tem competência, qualidade para ser trabalhado. Olha, tu falou de uma exceção. O Léo é um atleta na essência. Tá? O Léo, a gente brinca que eu estando aqui no Cruzeiro ou não, ele está fazendo o trabalho dele tão bem. Então isso é muito importante. É um atleta que se alimenta bem, é um atleta que tem bons hábitos. A gente tem o hábito, a rotina de se apresentar 45 minutos antes, para se fazer exercícios preparatórios para o jogo. O Léo é tão rigoroso que 45 minutos ele está fazendo toda a sequência de trabalho dele. Então ele se alimenta bem antes, durante o treino, treina com qualidade e depois ele paga esse esforço se alimentando bem para recuperar e dormindo bem. Então é isso que é o modelo. Então você citou o Léo, eu não gostaria nem de citar um exemplo de um atleta de uma forma geral, mas ele é um expoente. Uma questão importante é perceber assim que são as competências do atleta. Eu só estou repetindo isso. Um atleta, quando tem condição e tem bons hábitos, facilita demais. Porque a gente se engana que com 1h30 de treinamento durante o dia eu posso resolver todo o processo. E os demais horários? Deu para entender? Então o Rafinha tem um lastro, ou seja, sempre foi bem treinado, teve uma sequência de trabalho que ajudou bastante e é um atleta que tem essas competências. O que a gente ressalta é que a gente não pode ficar com uma foto. Caso contrário, eu traria hoje o Tostão para treinar, o Nelinho, e assim vai. Então esses atletas passam por um processo de envelhecimento que todos nós temos que tomar cuidado. Não é no Cruzeiro, não. É de uma forma geral. E isso é uma forma de informar o próprio torcedor.